Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos começar agora nossa última aula da disciplina de desenvolvimento de Minas, né? Que na verdade essa é uma aula extra que eu vou falar para vocês um pouquinho, né? Porque a gente já viu sobre construção de estradas, construção de vias subterrâneas, alocação de depósitos de estéreis, não é bota fora, vale salientar, pilha de estéreis, barragem de rejeito, drenagem. Falamos de tantas coisas, né? Que eu achei que a gente precisava falar sobre seleção e dimensionamento de equipamentos. Isso parece ser algo simples, não é verdade? Eu fazer um dimensionamento, eu escolher o meu equipamento. Por exemplo, você hoje está assistindo aula, né? Eu não sei se você está no seu telefone, eu não sei se você está no computador, e eu sei que algumas pessoas assistem na TV, seja usando um cabo HDMI ligando na TV, um cabo VGA, ou com uma Smart TV. Eu sei que tem esses casos. Mas o que é melhor? É melhor assistir aula no telefone? Não sei. Se eu estiver em viagem, por exemplo, é muito mais fácil eu carregar um telefone do que carregar uma Smart TV. Por questão de segurança, eu estou no hotel, alguma coisa assim, melhor, mais fácil. Agora, por comodidade, eu estou em casa, comodidade é melhor uma Smart TV, preferência se você tiver uma gigante. Só não é muito bom que você vai ficar vendo minha cara o tempo todo, maior. No telefone minha cara fica pequenininha. É melhor. Mas a grande questão é, quando a gente trata de uma mineração, a gente precisa entender que os nossos equipamentos eles vão trazer para a gente ou dificuldades operacionais ou facilidades operacionais. E aí eu tenho que analisar que o que é melhor para mim hoje. Eu tenho um equipamento que ele é mais caro, porém ele é mais eficiente, ou eu tenho um equipamento que ele é mais barato, porém ele é menos eficiente. É melhor eu ter equipamentos um casando com o outro, então eu faço um planejamento minucioso sobre isso, que isso já me dá um custo a mais por ser um bem alinhado com o outro, ou é mais fácil eu sair comprando equipamentos aleatórios e tentar encaixá-los na minha frente de lavra, né? Então é isso que a gente vai conversar a partir de agora, tá bom? Então a gente sabe que a constante busca pelo aumento da produtividade, redução dos custos representa um forte aporte no investimento das indústrias de mineração. Eu sempre falo para vocês que a função de um engenheiro de minas, né, no caso, quando a gente está na função de gerência, a gente precisa sempre estar maximizando os nossos lucros e minimizando os nossos custos. E isso serve para qualquer atividade que a gente esteja trabalhando, tá? Por isso que a gente sempre tem que buscar a máxima produtividade possível. Lembrando, não adianta de nada a minha lavra produzir muito, minha lavra está lá produzindo. Quando a gente chegar lá na frente, a britagem ela não consegue suportar o que a gente está produzindo. Ah, Gleicon, mas tem a pilha pulmão. Tem a pilha pulmão, mas até ela tem uma capacidade. Então não adianta de nada aumentar muito a produtividade de um lado e o outro lado não está acompanhando. Sempre se liguem nisso. Existe um procedimento, um processo, um sistema chamado hoje em dia de mine to mill, da mina para a britagem ou para o beneficiamento. E isso já está mostrando que o pessoal já está fazendo esses estudos interligados. No semestre que vem eu vou gravar uma aula sobre mine to mill e vocês vão perceber como que isso é importante. Então se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, me acompanhe no semestre que vem, provavelmente na disciplina de perfuração e desmonte de rocha. Tá? Então, nessa busca da gente estar aumentando a nossa produtividade, a gente está reduzindo os nossos custos, tem sido feitas diversas melhorias no nosso sistema de tecnologia de equipamentos de mineração, tá? Que eles são feitos e são desenvolvidos a partir das demandas de recursos. Por exemplo, alguns de vocês já devem ter ouvido falar nos equipamentos autônomos de mineração. Tá? Tem uma mina que está sendo construída, que está sendo montada na Rússia, onde é a primeira mina que ela é 100% autônoma. Preste atenção. A mina é 100% autônoma. 100%. Gleicon, como é que você sabe sobre isso? Eu estive numa palestra agora, durante essa pandemia, que o engenheiro de lá ele ministrou essa palestra pra gente. Ele hoje trabalha na Maxam, né? E ele estava falando pra gente sobre isso, sobre essa
questão das minas, a mina autônoma. Nossa, imagina a dificuldade que é para você implementar. Depois que ela estiver rodando, ok. Mas até ela começar a sua função, até ela estar rodando 100%, vai ser bem complexo o processo, né? Então aqui, pessoal, deixa eu ver se o vídeo vai. Responsibly unlocking the potential of the oil Aqui a sands gente tem requires sistema innovation. de And in the carregamento 21st e century, transporte technology autônomo, development né? and innovative Claro, você thinking vai are fazendo key essas to how we análises, do esses cursos, business. Accelerating the você pace of consegue innovation fazer com will seus increase equipamentos aí Suncor's sejam operating efficiency autônomos e and eles lower our trabalhem sem costs. necessidade de um This is operador, fundamental né? Então for our você já está long-term tirando, por exemplo, a sustainability. falha humana do processo. Sometimes we aggressively lead Então eles estão research and mostrando como development of new funciona a nossa technologies, empresa e tal, tudo but direitinho. sometimes we collaborate, leveraging and Onde eles advancing estão the work of falando sobre os others. colaboradores, One such sobre as collaboration equipes e tal, involves para que eles possam autonomous ter haul equipamentos trucks. autônomos. Em Carajás, por Komatsu exemplo, has eles já estão developed trabalhando technology that com allows os safe equipamentos and efficient autônomos. operation Tá? between manned mining equipment like shovels, graders, and dozers, and autonomous haul trucks. Então eles estão falando aqui sobre Basically, what it does is puts a control system on the truck, and then a computer control room controls where those trucks go and how fast they go and how they operate. The technology has been deployed in other parts of the world, primarily in Chile and in Australia. That's really what we've been working on for years, is to try and figure out, can we take that technology and apply it to a soft rock mine where we have snow and rain and those sorts of things. That's been the entire focus of our efforts. And so now that we've done the work, we're very confident that we can safely deploy this technology in our environment. An autonomous haul truck needs to know three things: where it is, where it needs to go, and what to avoid. There's GPS on all of the equipment in the mine, so that the system at all times knows where each piece of equipment is in space and relative to each other. So trucks only travel along predefined courses to assigned destinations. The supervisory system manages the safe movement of trucks using onboard systems and GPS information provided from all vehicles in the mine area. AHS technology offers several potential operations: enhanced safety performance, better operating efficiency, lower operating costs. But moving towards autonomous technology doesn't mean moving away from people. Like almost any technology, the technologies do have an impact on workforce. In this particular case, we change our workforce and we end up with different skills. We're helping and working through with employees on the transition of the workforce associated with this. There will be some people that will be impacted, and we're working through now as to exactly how that will work. Following a successful commercial scale evaluation, Suncor is proceeding with the phased implementation of AHS, starting at the North Steepbank Extension Mine. Based on current mine plans, we expect full AHS implementation to take 6 years. Doing this will involve deploying more than 150 autonomous haul trucks. Então, hoje em dia, a gente já caminha cada vez mais para a automatização, é a tal da indústria 4.0 que o pessoal tanto fala, e a mineração 4.0 vem por aí também. Um detalhe. Essa automatização, essa industrialização, digamos assim, né? Esses avanços tecnológicos e informática, digamos dessa forma, ela tem crescido demais. Hoje em dia, por exemplo, você tem os tais detonadores wireless para desmonte de rocha, você tem equipamentos autônomos, você tem sensores, cada vez mais sensores no sistema de britagem, mina subterrânea, mina a céu aberto, né? Sensor de localização, por exemplo, de pessoas. Então, cada vez mais o mundo está evoluindo para essas tecnologias. Você vê drone para fazer topografia, pelo amor de Deus. Eu não sou tão velho assim, né? Eu me formei, nem sei que dia é hoje, eu me formei há 10 anos atrás, exatamente, eu me formei há 10 anos atrás, e antigamente a gente usava o tal do teodolito para topografia, né? Hoje em dia você tem drone, você tem GPS geodésico, RTK, né? Que já facilita demais os processos. Os equipamentos de carregamento e transporte são cada vez mais modernos também. Então a gente tem que ver que a mineração em si está evoluindo. O beneficiamento evolui muito mais rápido do que a lavra, mas ainda assim está todo mundo evoluindo. Então diversos programas e modelos que auxiliam a tomada de decisões nas rotinas de trabalho de dimensionamento e alocação de equipamentos facilitaram e melhoraram o desempenho dos processos de mineração mundial.
que isso significa para a gente? Que cada vez mais processos estão sendo feitos através de estudos iniciais. Por isso que eu sempre falo para vocês, planejar é preciso. Nem sempre o planejado vai ser o que vai ser operado, tá? Então a gente tem que tomar esse primeiro cuidado. Nem sempre eu planejo 100%, eu planejo e cumpro 100%. Mas eu fazer esses modelos, esses planejamentos me ajudam na minha tomada de decisão. Então até se eu tiver que corrigir alguma coisa lá na frente é importante. Lembra daquilo que eu sempre falo, ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act? Planejo, faço, checo se está tudo certo e ajo. Senão eu faço tudo de novo, né? Então isso é muito importante também nos meus processos. É muito mais fácil eu fazer um projeto, eu desenhar como que vai ficar, por exemplo, a minha alocação de equipamentos, inicialmente, do que eu tenho que fazer isso no meio do caminho. Eu posso ter um custo muito maior. Tá? O dimensionamento de equipamentos de lavra corresponde ao processo de seleção e compatibilização dos equipamentos de escavação, carga e transporte dentro de uma mina, segundo uma estratégia previamente estabelecida. Por isso que eu tenho que fazer esse planejamento anteriormente à minha atividade. Ok? Então, é muito importante. Gente, seleção e compatibilização. Importantíssimo que a gente faça. Não adianta de nada que eu selecione equipamentos e eles não sejam compatíveis. Tá? Então, a gente tem que sempre estar ligado a isso. Essa etapa deve atender os objetivos de curto, médio e longo prazo, maximizando o valor econômico da empresa. E aí vem a grande questão. Lembra do tal do VPL, valor presente líquido, que vocês aprendem lá em engenharia da economia, ou economia da engenharia, ou engenharia econômica, eu nunca lembro a ordem do nome da disciplina, mas é extremamente importante que a gente faça isso. Fluxo de caixa, eu ver quanto que aquilo me rende hoje, ver esses meus equipamentos, o quanto eles vão depreciar, o quanto eu estou pagando de juros para fazer um financiamento de um equipamento, por exemplo, isso tudo é bem importante. Mas muitas vezes isso são afetados por restrições técnicas, operacionais e de segurança, mas aí a gente tem que fazer os nossos pequenos ajustes durante as nossas atividades. Em função dessas restrições e condicionantes, o dimensionamento de equipamentos e próteses deve ser revisado periodicamente. Eu vou trazer um exemplo para vocês de uma mina que eu estagiei na Bahia, que a gente tinha 22 caminhões trabalhando. Tá? 22 caminhões, se eles estivessem todo dia trabalhando corretamente, a gente ia ultrapassar a produção projetada. No entanto, raramente nós tínhamos mais do que 12. Gente, de 22, dois patinhos na lagoa, eu tinha 12 trabalhando. Isso quer dizer que eu tinha quase que 50% dos meus equipamentos parados. Tá? Isso está errado por algum motivo. Ou a minha manutenção estava ruim, ou as minhas estradas estavam ruins, ou o dimensionamento do meu equipamento para o transporte do material que ele tinha que fazer não era o adequado, aquele caminhão não era o adequado para o tipo de operação. Tá? Então a gente tem que avaliar o que foi que aconteceu. Tinha caminhão demais, mas eles não conseguiam rodar. Eu cheguei a ter 8 caminhões, eu ficava responsável pelos caminhões, para saber a hora que eles saíam, todas essas coisas. 8 de 22, 8. Tá? Isso é quase um terço. Quase, um pouquinho mais de um terço, tá? Então não são 33, é por volta de 40% dos meus caminhões rodando. Gente, isso é um absurdo. Alguma coisa ali não foi bem feita. Então, os meus objetivos, quando foram criados de curto, médio e longo prazo, eles nunca eram cumpridos. Enquanto eu estava lá na empresa, a gente não bateu a meta nenhum mês. Tá? Porque faltava equipamento. Lá em cima estava todo mundo trabalhando o máximo possível, mas os equipamentos não conseguiam produzir. Então aí você via escavadeira parada esperando caminhão, né? Você via caminhão sem ter tempo de parar, então o operador, até para ele ir no banheiro, não sei o que, não dava tempo, porque ele tinha que produzir, a gente tinha que bater meta, então ficava todo mundo naquele desespero por conta de um planejamento ruim. Tá? Aqui, por exemplo, pessoal, isso aqui eu tirei, essa aula inteira, né? Eu achei uma dissertação de mestrado ótima, né? Que eu gostei muito dela, eu esqueci o nome do autor agora. Se ele um dia vir essa aula e reclamar, eu já estou agradecendo por você ter disponibilizado essa dissertação na internet. Mas essa aqui é uma outra que eu encontrei também, que ele fala sobre uma mina subterrânea, tá? Na mina de Ipueira, da Ferbasa. E ele mostra a quantidade de equipamentos que eles têm trabalhando dentro de uma mina subterrânea. E lá ele fala, por exemplo,
um caminhão do tipo 8x4, 37 toneladas, ele tem 6, tá? E aí ele fala, por exemplo, da capacidade de motor dele, que isso vai influenciar na ventilação, mas não cabe pra gente agora. Aí ele fala do tipo de carregadeira, do tipo de LHD, Low Hull Dump, são aquelas carregadeiras menorzinhas para trabalhar numa mina subterrânea. Ele mostra que ele tem caminhão-pipa, caminhão RK, caminhão betoneira, carregadeira de 5 toneladas, caminhão plataforma, principalmente para você fazer o içamento de pessoas, para fazer perfuração, colocar tirante, colocar explosivo, por exemplo. Mas aqui ele já mostra todos os equipamentos que ele tem dentro da mina, tá certo? Então aqui a gente pode observar que ele já tem uma certa ideia de como que tudo vai estar funcionando ali dentro, tá ok? Então aí você já tem o planejamento, então você já consegue se programar melhor, tá? Então aqui você já tem que ter essa ideia. Os fatores considerados para a seleção e dimensionamento de equipamentos são tempo de ciclo, que é extremamente importante. Nós temos que saber o tempo de ciclo, tá? Quando a gente for falar especificamente de cada um deles, eu vou explicar para vocês como eu fazia, tá? A gente tem condições operacionais, consumo de peças e de combustível. Se você não sabe qual é o seu consumo, você não sabe qual é o seu custo. Se você não sabe qual é o seu custo, você não sabe qual é o seu lucro real, tá? Isso é muito importante. Eu já vi muitas empresas não saberem os custos dos equipamentos, tá? Além disso, tem vida útil do equipamento, fatores mecânicos, depreciação e outros fatores importantes que a gente tem aí no meio. Vida útil de um equipamento, eu tenho que saber que depois de um certo tempo, aquele meu equipamento já não me traz valor nenhum. Então, eu vou estar trabalhando com ele e eu não consigo revertê-lo para a compra de outro, por exemplo. E aí entra a depreciação nesse meio tempo também, tá bom? No meu dimensionamento, né, a gente sabe que o dimensionamento do equipamento está baseado em um processo de seleção e compatibilização dos equipamentos para movimentação do material mineralizado e o estéreo dentro do empreendimento, criado a partir das características dos equipamentos, das condições operacionais e do projeto de lavra, no tocante da produção anual desejada. Não adianta, assim como eu falei para vocês, ter muitos equipamentos se eles não combinam. Por isso que a gente tem que fazer um planejamento bem feito. As etapas envolvidas são normalmente sequenciais e após a decisão sobre os tipos e o porte desses equipamentos a serem utilizados no empreendimento, compreendem a determinação do número, que aí a gente tem a quantidade, e o custo que eles têm para a gente, a criação dos planos de produção, contendo as descrições das atividades específicas a serem executadas. Tudo que eu tenho que fazer é de acordo com o que eu planejei, tá bom? Por isso que a gente sabe que a gente vai encher muito o saquinho de vocês falando sobre planejamento. Planejamento ele é muito importante, pessoal, muito importante. Existem diversos exemplos de mina a céu aberto onde não existe um dimensionamento adequado em relação ao porte da operação e o tamanho do equipamento. Se o meu porte ele não é o suficiente, isso me gera alguns problemas. Vamos considerar que o meu caminhão ele é muito maior do que eu precisava. 1. A minha estrada vai ser deteriorada. Tá? 2. O meu equipamento de carregamento, por exemplo, ele vai demorar muito para carregar. Então eu estou subindo o tempo de ciclo desse meu equipamento. Tá? E isso é ruim. Agora, se for o contrário, se ele for muito pequeno, eu preciso de muitos equipamentos. Muitos equipamentos me geram mais movimentação, me geram a possibilidade de eu ter trânsito, por exemplo, dentro da mina, o que não é bom, e isso tudo traz problema para a gente. A falta de harmonização dessa relação gera muitos casos de desperdício, tá, da produtividade, consequentemente aumento dos custos operacionais e capitais, que é isso para a gente também não é algo interessante, tá? O erro no dimensionamento dos equipamentos poderá levar a empresa a superestimar ou subestimar os equipamentos necessários, o que pode gerar, em ambos os casos, aumento dos custos na situação de subdimensionamento, né, na diminuição da nossa produtividade. O que isso significa para a gente? Se eu não passo esse meu planejamento correto, isso vai gerar para mim uma produção menor, assim como eu falei para vocês no caso da empresa que eu trabalhei na Bahia, tá bom? Então geralmente a gente faz a escolha do equipamento de carregamento, a partir disso a gente escolhe o tipo de equipamento de transporte e aí a gente vê se eles são compatíveis ou não.
A gente vai falar sobre essa compatibilização lá na frente, tem até umas imagenzinhas bonitinhas para falar sobre isso também, tá? Mas, eis aqui o que o pessoal chama, né, na mineração de match, a compatibilização entre os equipamentos. Logicamente, temos o Tinder deu um match aí pra gente, que quando eles combinam, se está tudo funcionando direitinho, o match está ok. Se eles não estiverem combinando, isso quer dizer que eu posso ter uma perda operacional, tá? Mas se você ouvir uma palestra ou você for a algum lugar que o pessoal fala, porque meus equipamentos não deram match, é porque eles não estão certinhos um para o outro. Isso quer dizer que algum fator operacional não está ok, beleza? Nas minhas operações, eu sei que minhas atividades elas se iniciam com a preparação da área a ser lavrada. Então aqui, por exemplo, a gente tem um dozer, que ele vai fazer a limpeza, vai estar passando aquele tratorzinho pequenininho, tá? Que ele vai limpar a frente de lavra, se for o caso ele vai até fazer a remoção de vegetação, assim por diante. Aqui, por exemplo, você está fazendo um desmatamento com o uso de correntes, né? Que aí você está fazendo a descobertura do corpo mineralizado para você poder fazer suas operações futuras, tá? A escavação e o carregamento são feitos por equipamentos de carregadeira ou escavadeiras que são estrategicamente distribuídas na frente de lavra para atender a demanda de produção. Então aí vai depender, por exemplo, se eu estou fazendo desmonte com explosivo para fragmentação do meu material, qual é o tamanho da pilha, como que os meus grãos estão distribuídos, como os meus fragmentos estão distribuídos. Tá? Se eu tenho uma pilha mais alta, uma pilha mais baixa, tá? Uma pilha mais baixa, mais alongada, é melhor eu usar uma carregadeira. Uma pilha mais alta e mais compacta, é melhor usar uma escavadeira. Tem a minha escavadeira, que ela tem uma concha frontal, né, que ela vem por cima, ou eu tenho uma shovel, que a concha vem por baixo. Que isso tudo vai estar influenciando para a gente também. Tá? Aqui, por exemplo, um carregamento com uma carregadeira. Tá? Algumas pessoas chamam de pá carregadeira, mas só chamar de carregadeira é o suficiente. Isso aqui é uma escavadeira, tá? Uma escavadeira onde ela vem com a concha por cima, e uma shovel, tá? Do tipo concha, que ela é basculante, né? Ela faz o carregamento, quando ela está cheia, ela não desce a concha, ela simplesmente abre a parte de baixo. E aí você tem uma shovel por cabos. Quando ela chover por cabos, geralmente ela tem uma capacidade de carga maior, tá bom? Tem também, por exemplo, uma dragline, que é o maior equipamento de mineração do mundo, né? Já está passando as Bucket Well Excavator, BWE, tá? Então as draglines hoje também são equipamentos de carregamento gigantes. Então esses equipamentos retiram o material e o carregam nos equipamentos de transporte, seja caminhões, correias transportadoras, vagões ou outros, tá? Para que a gente tenha o nosso processo de operação. Isso aqui, por exemplo, é um caminhão articulado muito utilizado em minas subterrâneas, o AD30, tá? De 30 toneladas. Muitas minas aqui do Brasil usam ou o AD30 ou o A30 direto. Tá? Isso aqui é um sistema de correia transportadora, tá? Que ela é móvel, então ela acompanha a frente de lavra. Então, se eu estou lavrando nessa porção de cá, eu pego o material, coloco aqui onde provavelmente tem um britador, e esse material ele vai sendo levado pela correia. Mas se eu vou trabalhar, por exemplo, nesse local aqui, meu sistema de correia ela pode se mover. Antigamente as correias eram fixas, hoje em dia você já tem essa mobilidade maior delas. Tem, por exemplo, os sistemas local tracks, né, que eles já são os britadores móveis, que eles têm os sistemas de correia que vai todo mundo junto, por exemplo. Aqui eu tenho um sistema de caminhão que eles chamam de trem, né? Eles já chamam de trenzinho porque ele já vem vários vagões, né? Várias caçambas, uma interligada na outra, para fazer esse transporte. Assim como a gente tem esses aqui que ainda são protótipos, né? A empresa responsável por eles dizem que já funciona, mas eles mesmos não têm nada mostrando funcionando esses sistemas, né? Então a gente ainda não pode vê-los em ação, mas se vocês entrarem no site deles lá vai mostrar direitinho. Deixa eu ver se tem mais uma imagem dizendo qual é o... Eu esqueci o nome da empresa nesse momento. Dá raiva quando isso acontece. Essa é a hora que
Se eu fizesse edição ficava cinza aqui, eu ficava pensando no nome da empresa, mas eu realmente não lembro mais. Parâmetros fundamentais para a estimativa de produtividade dos equipamentos é extremamente importante, porque quanto mais produtivo o meu equipamento, menos equipamentos eu preciso. Quanto menos produtivos, eu preciso de mais equipamentos. Então isso é essencial para a gente. Como forma de auxílio à tomada de decisão, ao planejamento dos equipamentos de carregamento e dimensionamento dos mesmos, os cálculos de estimativa de produtividade são indispensáveis no processo de seleção. Então eu preciso saber quanto cada um deles vai produzir. E, segundo Silva, os cálculos de estimativa de produção é necessário que a gente tenha conhecimento de alguns parâmetros fundamentais. Dentre eles, nós temos volume da concha, tá? Da concha que vai do nosso equipamento de carregamento, força de arranque e ataque que essa concha vai gerar sobre uma pilha, por exemplo, fator de enchimento, seleção da caçamba para ver se está tudo ok, o empolamento que eu vou estar trabalhando, carga do tombamento, fator de disponibilidade, que nem sempre o nosso equipamento está disponível, fator de utilização, rendimento e eficiência operacional e, por fim, o nosso tempo de ciclo. Tá? Então, nos nossos equipamentos de carregamento, a gente vê aqui uma shovel a cabos, né? A gente sabe que um dos casos iniciais que a gente precisa saber é do volume da caçamba. Tá? Então, o volume da caçamba ou a concha representa a capacidade operacional, seja ela rasa ou coroada, conforme os casos dos equipamentos de carregamento. Então, o volume da caçamba é a capacidade máxima admissível e o peso específico do material solto. Tá? Então, aí eu sei quanto que é o volume da caçamba exatamente. Então, aqui ó, a gente tem dois casos específicos. A gente tem uma caçamba que ela está coroada, então ela tem essa parte de cima aqui, né? Ou então ela está rasa, se ela está no mesmo nível da caçamba. Mas, Gleico, o que é melhor? Eu usar uma caçamba coroada, né? Enchê-la de uma forma coroada, ou enchê-la de uma forma rasa? Vai depender, porque minha caçamba ela tem uma capacidade de carga. Todo equipamento de mineração que faça içamento, por lei, ele tem que ter no braço ou em algum lugar visível a capacidade de içamento não em volume, mas em peso. Tá? Então, de acordo com a densidade do material, eu posso ter uma caçamba coroada ou uma caçamba rasa. Tá? Não adianta de nada. Será que eu vou errar isso aqui agora? Mas eu vou arriscar. Eu acho que a barita, eu vou ver a densidade da barita. Calma aí que eu estou pesquisando aqui no telefone. Barita, densidade 4.4. Eu pensei que era maior do que isso. Eu não lembro quem que tem densidade 10, mas eu vou usar a barita. Barita tem densidade 4.4 e um granito, por exemplo, ele tem densidade 2.67. Tá? Tá todo mundo desmontadinho ali no mesmo tamanho. Quando ele está in situ, 2.7. Quando ele está desmontado, por exemplo, na forma de brita, o granito cai para 1,5. Tá? Eu vou considerar que a barita vai sair de 4,5 para 3. Tá? Estou errado? Provavelmente, mas vocês vão entender a minha loucura. Se eu tenho uma capacidade de carga e eu pego o mesmo volume desse meu granito desmontado e essa minha barita desmontada, a carga que vai estar sendo levantada na concha com a barita vai ser muito maior. Então, nesse caso específico aqui, que é a barita, eu tenho que ter uma caçamba rasa. Nesse caso aqui, eu posso ter uma caçamba coroada, talvez. Compreenderam o que eu acabei de falar? Então, é extremamente importante eu saber quando que eu posso e quando eu não posso ter uma caçamba rasa ou coroada. Beleza? Então, isso aí a gente tem que ter noção de como isso funciona. Uma outra coisa é a força de arranque e de ataque, que a gente trata da penetração da caçamba no material, que ela é alcançada pela força do arranque e pela força de ataque do braço. Porque senão de nada vai adiantar que ela bata naquela pilha e ela não consiga, né, primeiro fazer o arranque no material e não vai encher nunca a caçamba. Tá? Então as forças de escavação são nominais, as forças de escavação que podem ser exercidas no ponto mais extremo do corte. Então aqui a gente tem as dimensões que a gente vai estar trabalhando para que possa estar trazendo essa noção de quanto essa minha concha, meu sistema ele vai estar conseguindo retirar de material.
Tá? E essas forças podem ser calculadas aplicando pressão de alívio hidráulica aos cilindros que proporcionam essa escavação. Então a gente sabe que essa nossa força ela está relacionada à força de cilindro da concha, aos braços, né, por conta do trabalho que ele pode estar fazendo, e o comprimento do braço dele. Então a gente tem ali naquele desenho vários bracinhos pequenininhos e cada um deles vai estar trazendo para a gente o comprimento que esse braço, que esses cilindros eles vão estar fazendo força, para a gente saber essas nossas forças de arranque e de ataque. Tá? Onde a gente sabe que essa força do cilindro está relacionada à pressão que está sendo exercida e à área da extremidade da concha do cilindro. Tá? Então isso tudo vai estar sendo influenciado para eu saber se eu consigo atingir ou consigo retirar mais material ou menos material. Tá bom? Outra coisa que a gente precisa entender é o fator de enchimento da caçamba. Olha aí. Fator de enchimento, quanto que realmente vai entrar de material ali. Ele é aplicável sobre a capacidade operacional da caçamba, que basicamente será a função das características do material e ou das condições do desmonte, da altura da bancada e a forma de penetração do nosso equipamento. Opa, falei de forma de penetração e a gente falou sobre isso no tópico anterior exatamente. Mas o desmonte também vai estar influenciando. Se o meu desmonte está bem homogêneo, por exemplo, eu sei que ele deu muito bom, minha fragmentação deu ok, sendo que nunca meu desmonte ele vai ser totalmente igual, lembre-se disso. Por quê? Porque no meu desmonte eu tenho aquela parte próxima da boca do furo, por exemplo, que ali eu tenho uma pulverização do meu material, né? Eu tenho uma parte que ela pulveriza, numa outra parte mais externa ela fragmenta de uma forma mais homogênea. Por isso que nas leis de fragmentação a gente sabe que de acordo com como a gente faz o nosso desmonte, existe uma distribuição estatística que parte vai para 50% do tamanho do britador que eu preciso, parte 80%. Tá? Então ali nas leis de fragmentação a gente tem essas ideias. Se você não sabe o que é uma lei de fragmentação e já viu desmonte de rocha, pesquisa por Cunningham 95 ou pelas funções ou os métodos de Kuznets, tá? Kuznetsov e o Han eu esqueci, Hansler, se eu não me engano. Tá? Mas os métodos de Kuznets, eles são extremamente importantes para a gente entender esse processo de lei de fragmentação para saber como que nossa rocha ela responde depois do nosso desmonte de acordo com a malha de perfuração, por exemplo. Tá bom? Então isso tudo vai influenciar na forma do enchimento da nossa caçamba. Se eu tenho uma distribuição meio louca, né, com fragmentos grandes, fragmentos pequenos, grandes, pequenos, grandes, pequenos, você não vai encher a caçamba de uma forma muito igual. Então você não tem um enchimento máximo que você precisava. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente visualmente, ó, essa parte de cá tem fragmentos pequenos, aqui tem fragmentos maiores. Ó. Então meu enchimento aqui ele não é tão homogêneo assim, e ora eu posso ter mais ou menos material. Tá? Onde a capacidade da concha e o tipo de material é descrito pela fórmula do volume da caçamba e o fator de enchimento da caçamba, que aí o fator de enchimento ele também traz para a gente essa relação. Se eu tenho argilas úmidas ou argilas arenosas, eu posso ter uma caçamba mais coroada, que ele fala do fator de enchimento de 100 a 110%, porque você realmente pode fazer essa coroa por cima. A areia ou cascalho, 95 a 110%, vai depender muito de como o operador está trabalhando. Uma argila dura ou resistente, você já consegue encher menos, ela é mais compacta. Agora, uma rocha bem fragmentada você já enche melhor, você tem poros ali dentro, por isso que ela não está 100% cheia. Tá? E uma rocha mal fragmentada, que é aquele caso de fragmentos com tamanhos diferentes, e aí você tem até 50% de enchimento, de 40% a 50%. Isso tudo de acordo com a distribuição granulométrica do seu material. Então, se você fez um desmonte ruim, o seu carregamento, o seu transporte vai ser ruim. Lembra quando eu sempre falo para vocês que uma coisa influencia na outra? Mais um caso que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, desmonte ruim gera um carregamento ruim, que gera um transporte ruim. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa é a seleção da caçamba que a gente tem, que é a combinação da força do ataque do braço das escavadeiras hidráulicas e da força do arranque da caçamba, que dá a configuração de máquinas mais fortes de forma efetiva de penetração da caçamba por milímetro de borda cortante da caçamba do que a força disponíveis em outros tipos de máquinas, tais como os carregadeiros de rodas ou de esteira.
Então a gente precisa entender que a seleção da caçamba ela vai estar relacionada com outros parâmetros específicos, né, que a gente tem essa força de ataque do braço, tá, e a força do arranque da caçamba. Não adianta nada eu ter um braço forte se a caçamba não consegue puxar. Ele vai bater, mas não puxa. Ele não entra, tá? Então ele só vai ficar dando porrada e vai quebrar o dente da escavadeira, por exemplo. Tá? Então isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Para retirar o máximo proveito das altas forças de penetração das escavadeiras, é necessário selecionar as caçambas de modo que elas se adaptem às condições do solo de entrada. Então, por exemplo, solos mais moles eu vou conseguir entrar de uma forma mais simples. Solos mais duros eu preciso de dentes mais resistentes, por exemplo. Tá? Dois aspectos importantes a considerar são a largura da caçamba e o raio das pontas da caçamba, né, porque isso tudo vai estar influenciando para a gente. Como regra geral, usa-se caçambas largas em solo de fácil escavação e estreitas em solos mais duros. Tá? Então aquelas caçambas grandonas, você geralmente consegue entrar mais fácil em solos moles, mas as mais curtas você tem força maior. Lembrando que pressão é força sobre área. Né? Quanto menor for essa área, mais pressão ela vai estar gerando para a gente. Em solos de rocha dura, o raio das pontas da caçamba deve ser considerado. Como as caçambas de pontas de raio menor geram mais força de arranque do que as caçambas de ponta de raio maior, elas são geralmente mais fáceis de carregar, porque elas entram mais facilmente no material desmontado. Tá? Então aqui eu tenho um raio mais curto, tá? E aqui é um raio mais alongado. Tá bom? Então, quanto mais alongado para material mais mole, quanto mais curto para material mais duro. Um outro fator que a gente precisa considerar é o empolamento, que vocês já devem ter ouvido falar em empolamento alguma vez na vida de vocês, que ele é o aumento do volume que a rocha apresenta depois fragmentada, ou mais amplamente, é o aumento do volume em relação ao estado anterior de maior compactação. Vamos lá. Quando a minha rocha está in situ, ela está cheia de pressão interna. Quando ela fratura, ela perde essas pressões internas. Ela aumenta o número de poros, por exemplo. Não é verdade? Então elas já não se encaixam como elas encaixavam antes, então elas aumentam de volume. E esse é o nosso empolamento. Por isso que elas diminuem de densidade, tá, pessoal? Porque aumenta o número de vazio, aumenta o número de vazio, a densidade naturalmente cai. Então aqui, por exemplo, eu tenho mais próximo a minha bancada, se o seu desmonte não expulsou tanto material, né, se as forças de flexão ela não foi o suficiente para expulsar o material, a tendência de quanto mais próximo que a gente tenha, mais compactado fica esse nosso material, maior a densidade. Quanto mais espalhado ele fique, menor a densidade, porque ele aumenta o seu volume. Tá bom? Então isso tudo é importante para a gente também. Então, conhecer o meu desmonte, como que isso vai me gerar também de empolamento, é importante. Aí você consegue dimensionar a quantidade de viagens, por exemplo, que você tem que dar. Tá? Então o empolamento é dado pela equação que o empolamento é igual ao fator de empolamento menos 1, onde o fator de empolamento está relacionado diretamente ao peso específico do material sobre o material empolado solto. Tá? Então aqui é antes do corte, aqui é depois do corte, onde você tem, por exemplo, que esse volume do material rochoso após a fragmentação, ele é o volume do material rochoso antes da sua fragmentação, ou in situ, vezes esse peso específico antes do corte sobre esse peso específico empolado ou solto, ou seja, o seu fator de empolamento vezes esse seu volume anteriormente ao desmonte. Tá? Então o empolamento é esse aumento de volume que a gente tem, e essa é a forma que a gente tem de calculá-lo. A carga de tombamento é a carga que faz com que a escavadeira hidráulica equipada para determinada finalidade e considerando a posição em que sustentação é mais desfavorável, perca o equilíbrio e tombe. Porque a gente também tem que entender que a gente tem momentos de inércia, como vocês veem, eu acho que em resistência do material, que é o próprio momento, dependendo da carga, faz com que ela tombe. Por isso que muitos equipamentos eles têm não sobrepeso. A palavra errada agora. Eles têm um contrapeso atrás para equilibrar as forças que ele tem. Porque se ele pegar uma carga muito pesada, ele vai conseguir equilibrar. Tá curioso para saber? Procura sobre a 988, uma carregadeira 988, porque
Hoje em dia ela já não é mais adaptada, hoje em dia ela já é para essa função específica. Mas antigamente a 988 era adaptada, eles tiravam a concha e colocavam um garfo. Ao tirar a concha e colocar um garfo, para levantar rocha ornamental, por exemplo, a 988 saía de uma caçamba de 25 toneladas para pegar um bloco de 35. Então ela tendia a vir para frente e o sobrepeso fazia ela se manter reta. Tá? Sobrepeso não, contrapeso. Então essa era a ideia inicial do processo. Um outro fator de disponibilidade do equipamento que a gente precisa saber é que a palavra disponibilidade ela é extremamente flexível e a sua correta determinação ela é primordial para os cálculos de rendimento a longo prazo, principalmente porque o que o equipamento está disponível? Ele está ali me esperando? Ele está apto a estar trabalhando? Então a gente precisa entender como que isso tudo vai estar funcionando. Então os fatores como uma organização da mina, por exemplo, se eu tenho minhas redes de fluxo, um caminhão gerando atraso no outro, condições de trabalho adversas como estradas mal dimensionadas em dias de chuva, por exemplo, né? Que isso é ruim, operações em vários turnos e manutenção preventiva e corretiva inadequadas poderão reduzir a disponibilidade do equipamento, que é mais ou menos o que acontecia comigo naquele exemplo que eu dei logo no início da aula. Então, a gente tem dois tipos diferentes de disponibilidade. A primeira dela é disponibilidade mecânica, tá? Desculpa. Onde a disponibilidade mecânica, a gente leva em consideração as horas totais disponíveis que ela tinha, menos a somatória do tempo de manutenção preventiva, tá? Que a gente tem que levar tudo em relação, tempo de serviço programado, conservação e inspeção dos equipamentos, com a finalidade de manter o equipamento em condições satisfatórias de operação. A gente tem a manutenção corretiva, tá? Uma coisa é preventiva, por exemplo, se você tem um carro, a cada 40 mil quilômetros rodados você tem que trocar a correia dentada e o tensor da correia. A cada 10 mil quilômetros rodados você tem que trocar o óleo do motor. Se você tem moto, eu acho que é de 1.000 em 1.000 litros que você tem que trocar o óleo do motor. Então isso é uma manutenção que você já está prevendo. Uma corretiva, deu problema, eu tenho que ir lá trocar. Tá? Por isso que a nossa manutenção preventiva, elas tem que ser sempre muito bem alinhada para a gente evitar ao máximo as corretivas. Por mais que você está fazendo a manutenção aqui, uma hora vai quebrar outra coisa que você não imaginava. Isso é comum. Só que é muito mais fácil, muito melhor eu estar fazendo as preventivas porque as corretivas vão ser muito menores. Além disso, eu tenho que levar em consideração o tempo perdido correspondente à locomoção da máquina por motivo de desmonte da rocha ou outros intervalos de operação. A gente sabe que durante o desmonte eu tenho que tirar todo mundo da frente da lavra para que isso tudo não gere problemas, por exemplo, um caso de ultralançamento no alcance um equipamento ou coisas afins. Então, quando eu faço todas essas relações e divido pelas horas totais disponíveis, as horas totais teóricas disponíveis, eu tenho a disponibilidade mecânica do meu equipamento. Uma outra coisa que a gente também tem é a disponibilidade física do meu equipamento, tá? Que ela corresponde à parcela das horas programadas que o equipamento está apto a operar, isto é, que não está em manutenção. Então, a disponibilidade física representa a porcentagem de tempo que o equipamento fica à disposição para operar, aonde ele leva em relação as horas calculadas por ano que ele teria nos turnos previstos, já levando a questão de disponibilidade mecânica ou elétrica, e as horas que ele realmente está passando por reparo em oficina ou no campo, incluindo a falta de peças no estoque ou falta de equipamentos auxiliares. Essa falta de equipamento em estoque, por exemplo, pessoal, eu já vi empresas pararem de funcionar porque faltava filtro do ar. Tá? E faltar filtro do ar, por exemplo, é um problema. Calor extenuante, o funcionário não conseguia trabalhar e tal, por conta disso ele não conseguia operar. E aí o equipamento ficava parado. Eu já vi muita coisa acontecer, de faltar dente da escavadeira, de não chegar, né? Um dente quebrou, a escavadeira, eu acho que da gente tinha 8, 10 dentes, quebraram 6, e o cara está trabalhando todo torto, né? Então eu já vi muitas coisas erradas acontecerem por falta de planejamento. Né? Então o fator aplicável sobre essas horas disponíveis do equipamento, então a gente sabe dessas noções, que agora a gente está falando de utilização do equipamento, né?
ele corresponde à parcela que o equipamento está efetivamente em operação, e ele é calculado através das horas que o equipamento está efetivamente trabalhando, né, que a gente sabe que ali essa relação que a gente tem, a hora que ele está efetivamente trabalhando, sobre as horas calculadas por ano com base nos turnos previstos, levando em conta a disponibilidade, e subtrai-se as horas de reparo da oficina. Então a disponibilidade é a hora realmente que está trabalhando, sobre as horas previstas, menos as horas em manutenção. Quanto melhor for seu processo de estudos sobre essas necessidades de manutenção, maior vai ser a sua utilização do equipamento, porque você já vai estar prevendo esses problemas. Tá? Uma outra coisa que a gente tem é o rendimento ou eficiência operacional, que é extremamente importante. Quanto maior for o rendimento ou a eficiência do equipamento, melhor para a gente, porque está utilizando mais ele, então eu preciso de menos equipamentos para substituí-lo ou para complementá-lo. Tá? E essa eficiência da operação ou rendimento é a relação entre as horas efetivamente trabalhadas e as programadas, ou seja, o produto da disponibilidade física pela utilização. Então fica bem mais fácil para a gente. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são os tempos de ciclo, né? Como a gente está falando de equipamentos de carregamento, a gente está falando de escavadeira, a gente sabe que o tempo de ciclo é o tempo gasto pelo equipamento para executar um conjunto de determinadas operações, como a manobra, carga, descarga, basculamento, deslocamento, etc. E o tempo de ciclo de operação é o somatório de todas as atividades que compõem essa operação. E para uma escavadeira a gente sabe que tem o tempo de carregamento, tempo de rotação, porque ela vai tirar de um lado, vai jogar do outro. Tempo de descarga e basculamento, que é o tempo que ela encheu aqui, cadê a câmera? E ela vai fazer isso aqui. Pronto. Só para ela fazer isso aqui é um tempo. Tá? Se ela demora demais, está se perdendo tempo. Além disso, o tempo de rotação de volta da caçamba descarregada. Mas, Gleicon, isso faz tanta diferença assim? Faz. Para quem está acompanhando, por exemplo, o nosso ciclo de palestras, a Bruna trouxe para a gente um fator de que o equipamento estava demorando segundos, coisa de 2, 3 segundos no ciclo dele a mais, e eles foram entender o que estava acontecendo. Tá? Era porque o caminhão estava parando no lugar errado. E quando para no lugar errado, esse tempo de ciclo ele aumenta. Aumentar uma viagem não faz diferença, 1 segundo, 2, 3, 5. Agora pensa em 600 viagens por dia, quanto tempo você não perdeu? Quantas manobras, quantas conchadas, que o certo é passes, quantos passes foram dados que você perdeu tempo, e isso vai te influenciar lá na frente. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. O ciclo só estará concluído quando a máquina estiver posicionada de forma a iniciar o novo ciclo, ou seja, pronta para iniciar um novo carregamento. Então se eu fiz isso aqui, tirei aqui, coloquei aqui. Quando eu volto para a posição para começar de novo, é que começa o novo ciclo. Tá? Então a duração do tempo de ciclo é igual à soma dos 4 tempos demonstrados na equação, que a gente sabe, tempo de carregamento, tempo de rotação carregado, tempo de descarga e o tempo de rotação descarregado de novo. Então a gente faz todas essas somatórias para garantir que está tudo ok. Vamos considerar que começou a demorar demais, então a gente vai ter que descobrir o que está acontecendo. O tempo de carregamento aumentou. Aí você vai olhar o desmonte e você vê que ali você começa a ter materiais que já não estão mais homogêneos, o desmonte deu errado. Então a culpa já não é mais do equipamento de carregamento, e sim de quem fez o desmonte. Entendeu a relação? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso também. Tá? Com relação aos equipamentos de transporte, a gente sabe que existem vários métodos, eu já falei para vocês, de caminhões, correias, vagões e assim por diante, né, e sistemas de transporte de material. Entretanto, os mais comuns são os caminhões e correias, né, que é o mais utilizado. Por mais que os outros existam, eles são mais caros, então o seu CAPEX ele é mais alto, e isso nem sempre faz com que o seu OPEX, custo de operação, seja mais baixo. Então, no final das contas, o pessoal trabalha muito com caminhão e correia. O uso de caminhões, o transporte de material por minerações é o mais utilizado em todo o mundo. Com o surgimento da mecanização, a gente alavancou ainda mais a capacidade de mineração, principalmente porque os equipamentos hoje eles são mais
flexíveis, né? Os articulados, por exemplo, eles conseguem fazer curvas mais fechadas, eles já são mais rápidos, mais potentes. Até pouco tempo atrás, a inclinação de via para caminhão, por exemplo, era no máximo 12%. Hoje em dia tem caminhão que consegue subir 15% de inclinação de via, 15 graus de inclinação de via. Né? Então isso já torna o processo bem melhor. Tá? Os equipamentos estão sendo modernizados, os conceitos de carregamento e transporte cada vez mais se consolidam, né, por conta dessa modernização. E os transportes por caminhões consistem basicamente do desmonte de material em si, que a gente pode ter uso de explosivo ou um desmonte mecânico, tá? Que aí a gente consegue fazer essa soltura do nosso material, né? Desprende ele do maciço para que a gente faça o nosso carregamento. Uma foto bem bonitinha mostrando para a gente um Komatsu fazendo o seu transporte. A gente pode ver que a via aqui é bem larga, né? Uma mina grande, de grande porte. Alguns equipamentos, isso aqui, que está aqui na frente dele, eu não posso garantir que é isso, mas eu acredito que sim, é o quanto de carga que ele está tendo, 198 toneladas. Tá? Existem caminhões fora de estrada hoje que podem carregar até 450 toneladas. Então isso é um número bem grande. Tá? Então isso já favorece você saber o que está acontecendo ali. O transporte do material por caminhões até a estação de vetagem, descarga no silo ou retorno da frente de lavra, finaliza o tempo de ciclo. Tá? A aplicação e o porte do conjunto de carga e transporte estão diretamente ligados à escala de produção, geometria da cava e geologia. Então a gente sabe que o uso de caminhões, pessoal, ele está diretamente ligado à nossa produtividade. Vamos pensar no seguinte: o meu caminhão ele faz 8 viagens por dia, tá? Sai da lavra, vai para o ponto de descarregamento dele, seja na pilha de estéreo ou na pilha pulmão, no beneficiamento, e volta. Se ele faz 8 viagens por dia e a capacidade dele de carga é de 100 toneladas, vou deixar esse número aí, ele faz 800 toneladas por dia. Se eu preciso fazer 80 mil toneladas por dia, quantos caminhões eu preciso? Pensou? Eu não. Se eu preciso fazer, eu faço 800, se eu preciso fazer 80 mil, então eu preciso de 200 caminhões. Tá? Então isso já influencia diretamente. 200 caminhões. Quantas carregadeiras eu preciso para estar carregando 200 caminhões? E aí a gente vai ver esses cálculos, né, essas análises e o tempo de carregamento de cada um deles para ver quanto que de escavadeira eu vou precisar. Tá certo? Então isso tudo vai trazer para a gente um conceito que falaremos até um pouco mais na frente do fator de operação conjugada ou operação conjugada, que é o quanto cada equipamento vai estar disponível esperando o demais. Então isso vai influenciar a geometria da cava, por exemplo, se a minha rampa, né, ela vai em volta de todo o meu open pit, por exemplo, isso influencia direto. A geologia da minha jazida vai influenciar a forma com que eu estou fazendo o meu método de lavra e assim por diante. Tá? Então aqui a gente já pode ver o material mais brando, mais mole, né, que o pessoal em inglês chama de soft rock, né, aqueles materiais mais moles e mais fáceis de estar trabalhando, então você já tem essa maior facilidade de carregamento. Quais são as grandes vantagens e desvantagens do uso do caminhão? Primeiramente a gente vai falar das vantagens, né, que ela tem uma alta flexibilidade operacional. Aconteceu alguma coisa, eu posso tirar ele daqui e colocar ali, tirar de lá e colocar em outro lugar, levar ele para o beneficiamento ou pegar aquele material e levar para a pilha de estéreo. Então fica muito mais fácil, né? Porque o equipamento pode ser transferido para outras frentes de operação conforme necessidade dos planos de mineração. Isso também favorece, por exemplo, a nossa blendagem. Se aqui hoje eu preciso de um mineral mais rico para o meu beneficiamento e eu tenho uma frente de lavra com teores diferentes, eu consigo estar 1 hora tirando de cada lugar para fazer uma blendagem melhor ou menor. Sempre lembrando, minérios com alto valor, com alto teor, eles têm o menor custo de beneficiamento. Minérios com menor teor, ele tem um custo maior do beneficiamento. Tá? Então vamos considerar hoje que o minério está caríssimo. Um minério que era R$100 a tonelada, está R$1.000 a tonelada. Justifica eu tirar um de menor teor. Então eu aloco meus equipamentos para uma frente de lavra de menor teor. Tá?
Então, assim, uma explicação bem superficial só para vocês verem qual a importância dessa mudança dos equipamentos de acordo com os planos de mineração. A mineração pode ocorrer simultaneamente em vários níveis, facilitando a blendagem do material, garantindo a qualidade. Os caminhões podem ser deslocados para a operação no estéreo, quando a estação de tratamento recebe o minério dos caminhões estiver parado, principalmente quando você tem a descobertura do material, né? Então você já consegue controlar isso de uma forma melhor. As operações não são interrompidas quando uma unidade é paralisada por problema de manutenção e é possível continuar a atividade até o limite mínimo econômico de caminhões operando simultaneamente, diferentemente de uma correia. Se a correia para todo o sistema, porque não tem como você parar só um rebolo ali do sistema de correia. Pode-se manter a frota em operação mesmo quando o silo de descarga estiver paralisado, construindo pilhas reservas estratégicas próximas às estações de descarga, chamadas de pilha pulmão, para retomada posterior, quando a frota não puder operar normalmente. Isso já aconteceu também comigo em épocas de chuva, né? Quando a gente sabia pela previsão que ia chover, a gente trabalhava muito no final de semana e tal, enchia o nosso silo, né? A gente enchia ali, deixava tudo no máximo possível, e do lado de fora do silo a gente fazia pilhas e de noite cobria, né? Para evitar o contato com a água, ficar mais úmido, que aí atrapalhava o beneficiamento, né? Então aí a gente fazia todo esse processo. Tá cheio de um lado, a gente criava nova pilha, né? Assim como em dias de chuva que a gente não podia trabalhar, a gente já tinha 2 reservas ali específicas para a gente. Com relação às operações conjugadas com escavadeiras e carregadeiras, pode ser alterado caso as dimensões sejam compatíveis, aumentando as opções de carregamento, sempre lembrando que não posso ficar trocando aleatoriamente. Para fazer essa troca, eu tenho que estudar a troca, ver se eles são a compatibilização está ok. Lembra lá atrás que a gente falou do match? É bem importante a gente ver isso aí. Além disso, a gente tem agilidade na evacuação dos equipamentos nas áreas de risco iminente, então fica mais fácil dessa movimentação. E como desvantagem do uso de caminhões, a gente possui eficiência energética baixa, porque 50% do tempo ele está carregando material, mas quando ele está voltando vazio, então você está gastando energia, entre aspas, à toa, tá? Então ele faz 50% para o próprio deslocamento do seu peso, 50% do deslocamento da carga. Elevado tempo de deslocamento vazio, em média 50% do tempo do ciclo de transporte é gasto na atividade de retorno, e isso é considerado ruim. As estradas são longas devido à limitação de inclinação das rampas, aumento da distância de transporte gradativamente à medida que novos níveis de operação são abertos na mina, e é recomendável um máximo de 10% de inclinação das rampas. Hoje em dia tem equipamento que isso chega um pouco mais, né? Mas a gente sabe que quanto maior ou mais profunda, por exemplo, é a nossa cava, mais longa fica essa distância. Então a gente termina gastando mais, precisando de mais equipamentos, por exemplo. Custos elevados na abertura e conservação de via de acesso, a gente já falou sobre isso, né? Na aula de construção de estrada, por exemplo. Quanto mais pesado o meu caminhão, melhor construída tem que ser minha via, por exemplo. Redução e às vezes paralisação das operações devido às chuvas e neblinas que causam instabilidade de tração e baixa visibilidade. Eu acabei de trazer um exemplo de chuva que a gente tinha lá na empresa, então a gente tinha que produzir muito antes, né, para garantir que estava tudo ok. E aqui a gente vê um exemplo clássico, né, disso aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um clique aqui. Não consegui dar um clique aqui. Calma aí, estou tentando. Meu mouse fica doidão de vez em quando, eu não consigo. Calma aí, pessoal, me ajuda aí. Não vai passar esse vídeo agora, mas eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp. Mas é possível a gente observar que a estrada não está boa, né? Nesse vídeo aqui, esse equipamento ele desce e termina fazendo um driftzinho aqui, né? Então ele termina escorregando aqui embaixo. Uma outra desvantagem que a gente tem é o aumento da distância do transporte implica no incremento
no número de caminhões da frota necessário para garantir a produção desejada ou ampliação do porte unitário com aquisição de equipamentos maiores, isso por conta do tempo de ciclo. Aumentou a minha distância, aumentou o meu tempo de ciclo, ou eu aumento o número do meu equipamento, ou aumento a capacidade de carga do meu equipamento, ou eu coloco mais equipamentos para fazer esse transporte. Se eu coloco mais equipamentos, eu gero mais tráfego. Se eu gero mais tráfego, isso me gera problemas operacionais ali que podem me gerar mais atrasos. Se eu coloco equipamentos maiores, eu preciso de estradas melhores. E aí você tem que analisar o que é melhor para você. Tá? Então o tempo de ciclo dos nossos equipamentos, né, dos nossos caminhões, ele é o estudo dos tempos de movimento característicos dos caminhões e é dividido entre fixos e variáveis. Os fixos são os tempos de carga, de descarga e tempo de manobra, que é o somatório das manobras para carregamento e manobras para descarga, que é o basculamento. E o ciclo variável é o somatório dos tempos de transporte, carregado e vazio. Tá? Então aí a gente sabe dessa questão específica. Esse meu tempo fixo, né, de ciclo fixo, não depende dele. Depende, por exemplo, do equipamento de carregamento. Tempo de carga, quanto ele vai esperar. O tempo de descarga é o tempo que ele demora para fazer o basculamento. E a gente também tem o tempo de manobra, que esse é importante. Falei da Bruna agora há pouco, eu vou repetir. Ela falou que, por exemplo, no caso deles lá da empresa deles, eles tinham um tempo de ciclo foi aumentado porque os operadores dos caminhões estavam parando, pasmem, 10 metros depois do que eles deveriam. Ou seja, o tempo de deslocamento de 10 metros fazia com que o planejamento todo deles fosse ruim. 10 metros da distância ele parado. Tá? Parou 10 metros além, ele tem que andar 10 metros depois. Aumentava o tempo de ciclo. Né? Então o tempo que ele tinha para fazer a manobra de carregamento era grande, porque ele estava além do ponto desejado. Tá? E isso é ruim. Então o ciclo de trabalho ele consiste em manobra e posicionamento, depende da configuração e operação do espaço operacional, tempo de carregamento, que aí depende do equipamento de carregamento, tempo de transporte carregado, tempo de manobra e basculamento e o tempo de transporte vazio, que é o tempo de volta e posicionamento de novo para o início de um novo ciclo. Então, o tempo de ciclo é o somatório de todos eles. Tempo de manobra, tempo de carregamento, tempo de transporte carregado, tempo de manobra e basculamento e tempo de trânsito quando ele volta vazio. Tá? Por sua vez, o tempo de carregamento, o número de passes e o tempo de transporte carregado pode ser calculado pelo o tempo de carregamento, o tempo de ciclo da escavadeira vezes o número de passes que ele precisa fazer. Tá? E o número de passes está relacionado ao volume de capacidade do caminhão, tá? Da caçamba, sobre o volume da concha. Tá? Então isso a gente vai conseguir chegar a esse cálculo específico. Tá? Além disso, a gente sabe que esse tempo, né, que a gente tem de tempo de tráfego carregado, né, é a distância percorrida pela velocidade do caminhão. Quanto mais cheio, menor vai ser essa velocidade do caminhão e maior vai ser esse tempo carregado, de transporte e carregado. Tá bom? Então isso a gente também tem que pensar. Só para a gente contextualizar, uma outra coisa que a gente tem é essa relação que a gente tem dos minutos que esse meu equipamento, do tempo que esse meu equipamento em minutos vai estar passando por um certo local, de acordo com a inclinação da via, ou seja, a resistência que essa via vai trazer para a gente, resistência ao rolamento, e a distância que ele vai estar percorrendo. Por exemplo, nesse caso específico aqui, eu estou indo carregado, tá? Eu tenho um ângulo de zero, uma resistência de zero aqui, tá? Aqui ele está falando para a gente a resistência total, que está com relação à inclinação mais a laminação. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma inclinação de zero, eu tenho um tempo próximo a 2 minutos e meio para ele dar 2.200 metros. Tá? Então aqui fica, a gente sabe que nesse caso específico ele consegue andar um pouco melhor.
Aqui, nesse caso específico, aqui está próximo de 2 minutos e meio, aqui está um pouco abaixo, né, de 2 minutos e meio. Aqui está em 2 minutos e 25, por exemplo, para ele andar os mesmos 2.200 metros, que a distância é pequena. Mas quando essa distância ou essa inclinação ela aumenta muito, tá? Quando ela aumenta muito, quando ele está carregado, ele consegue andar bem menos, né? Aqui, por exemplo, em 12 minutos, numa inclinação de 15 graus, por exemplo, em 12 minutos em 15 graus, ele anda por volta de 1.600 metros. Nesse caso aqui, que o meu mouse não vai chegar lá, ele consegue andar 2.000 metros em 6 minutos. Ou seja, é muito pior essa condição da inclinação quando ele está carregado. Tá? Aqui ele anda quase que o dobro na metade do tempo quando ele está vazio, de acordo com a inclinação que ele está tendo que vencer. Tá? Então, essa coisa que a gente está ligado ao tempo de ciclo é que a distância de transporte está diretamente ligada ao tempo de ciclo de viagem dos caminhões, por consequência, determina a sua produtividade. Por exemplo, um trator de esteira ele faz sim um transporte, só que ele pega o material e ele empurra, então ele tem que ser numa distância muito menor. Uma pá carregadeira de rodas ela também pode fazer esse movimento, só que também vai carregar por menos tempo. Assim como um moto scraper de rodas, ele também tem um tempo menor de carregamento, mas quando você vê o caminhão de despejo traseiro, ele tem um percurso maior a ser trabalhado, podendo chegar até alguns 1.000 metros, aqui ele fala em 10.000 metros de transporte. A gente precisa levar em consideração aquilo que a gente viu lá nas aulas sobre construção de estradas, que é a resistência ao rolamento, né? Que ela é uma medida de força necessária para superar o atrito interno dos rolamentos e unidades montadas sobre rodas pneumáticas para superar o efeito do retardamento entre os pneus e o solo. Por isso que poeira, lama, tudo isso gera resistência ao rolamento. Isso é dado pelo afundamento do pneu do caminhão no material de revestimento da estrada. Tá? Isso significa dizer que para cada centímetro de afundamento do pneu é necessário mais 0,6% do seu peso em força para vencer a resistência ao movimento. Ou seja, se você desce qualquer coisa do seu pneu, você precisa estar aumentando, você precisa que seu equipamento seja cada vez mais forte para vencer esse obstáculo. Tá? E a manutenção da superfície das estradas é muito importante para garantir a velocidade de transporte e reduzir os custos de desgaste com o pneu. Então, se sua estrada é ruim, tem uma resistência ao rolamento ruim, o seu tempo de ciclo vai ser pior, o seu custo de manutenção vai ser maior. Então, você está perdendo dinheiro em algumas vezes aí nesse processo. Tá? Esse equipamento não está atolado, pelo que diz o trabalho de onde eu tirei essa foto, diz que o equipamento estava trafegando. Mas olha a dificuldade que ele está tendo com o pneu praticamente inteiro, né, dentro desse solo aí. Tá? A resistência ao rolamento é calculada pela equação, que a resistência ao rolamento é igual a 20 mais 6 vezes ao afundamento dos pneus no solo, vezes o P, que é o peso total do equipamento. Tá? Então essa é a nossa resistência ao rolamento. E aqui a gente vê um exemplo, né, do pneu encontrando a resistência ao rolamento no caso de uma elevação. Eu esqueci. Isso aqui também é igual a K vezes P, tá? Que o K é o fator de resistência ao rolamento que a gente tem sobre ele. Então esse coeficiente do rolamento depende do terreno sobre o qual o equipamento se locomove e alguns valores aproximados de K. Em asfalto ou concreto esse K ele tende a ser bem menor, mas quando eu tenho terra úmida e mole, esse meu fator, né, da resistência ao rolamento ele é de 120, então você pega esse 120 e multiplica sobre o peso do equipamento e isso vai aumentar cada vez mais essa resistência ao rolamento, então gera dificuldade da movimentação do equipamento. A resistência ao rolamento pode ser expressa em termos de quilograma-força ou por porcentagem. Por exemplo, a resistência de 2 kg-força por tonelada de massa do veículo é igual a 2% de resistência ao rolamento. Então, quanto maior for essa resistência, mais dificuldade o equipamento tem em trafegar. Uma outra coisa é a resistência de rampa, que a gente já sabe que quanto maior for esse nosso aclive,
mais difícil do nosso equipamento estar rodando. Tá? É uma medida de força devido à gravidade, que é preciso superar para a movimentação uma máquina em rampas desfavoráveis, em aclives, e a resistência da rampa é uma medida de força devido à gravidade, que ajuda na movimentação da máquina em rampas favoráveis em casos de declives. No entanto, declives desfavoráveis, né, em casos de declives, o equipamento ele pode rolar além do que ele precisava, e isso é um risco. Tá? Via de regra, as rampas são medidas em porcentagem de inclinação, que é a relação entre a ascensão ou queda vertical e a distância horizontal que ocorre a ascensão, seja ela positiva ou, no caso de uma queda, ela é negativa. Como, por exemplo, uma inclinação de 10% ela equivale a uma ascensão de 10 metros a cada 100 metros de distância horizontal, o que dá para a gente por volta de 5,7 graus com relação à horizontal. Por isso que geralmente a gente fala em porcentagem. Tá? Então o fator de resistência da rampa, ela está ligada diretamente a esse ângulo que a gente tem entre a horizontal e a vertical, tá? Para que a gente chegue a essa inclinação da nossa rampa, e ela está relacionada também ao peso do nosso equipamento. Então, a gente já falou sobre o dimensionamento dos equipamentos, a gente precisa falar sobre a seleção deles. E o problema da seleção dos equipamentos, que tem interface com as fases do projeto das instalações de mina e com a fase de produção, influenciando nos parâmetros econômicos, operacionais e de longo prazo. Então a gente sabe, por exemplo, que essas seleções dos nossos equipamentos ela vai estar influenciando todo o nosso processo de mina. Então a gente precisa entender que a seleção ela é baseada na experiência do tomador de decisão, tá? Mas ela, se for só na experiência, ela pode ter risco, porque a gente pode estar fazendo, por exemplo, eu estou aplicando o que funcionou na empresa que eu estava trabalhando na empresa do João. Só que lá a condição é totalmente diferente. Tá? Por isso que a gente não pode fazer só a seleção por experiência. A gente tem que fazer cálculo, tem que analisar o que está acontecendo para que a gente evite risco. Tá? Então não é uma fórmula de bolo. Funcionou para mim, vai funcionar para todo mundo. Cada caso é um caso, cada estrada é de estrada. Cada via ela pode ter um terreno mais mole, mais duro, então isso tudo a gente tem que analisar para fazer essa seleção perfeita. Tá? As empresas selecionam o tipo e a capacidade do caminhão a partir de diferentes propostas com base nos seguintes critérios. Essas propostas geralmente são dadas por empresas fornecedoras, tá, pessoal? Gleico, eu quero comprar, eu quero produção tal. Liga pro carinha lá, um fornecedor, e fala, eu quero isso, ele vai te dar uma proposta do que fazer. Mas aí você precisa entender que é necessária a compatibilidade com o equipamento de carga, então eu preciso que o meu caminhão ele seja compatível com o equipamento de carga. Ele tem que ter capacidade para atender às projeções de produção. Ele precisa ter uma experiência que de nada adianta eu comprar um caminhão que o meu funcionário, por exemplo, o meu mecânico não sabe mexer. Então eu preciso ter essa experiência anterior. Eu preciso saber como funcionam os requisitos de serviço e manutenção. E olha esse detalhe. Um amigo meu trabalhava numa mina que eu acho que ela ficava no Piauí, na Bahia, na divisa, sei lá onde que era. E ele me falou que enquanto ele estava lá, ele queria fazer manutenção no equipamento e o lugar era tão longe que as empresas não iam fornecer peça, não ia fazer nada. E ele ficava desesperado, ele fez, e agora? O que eu faço? O cara para vir até aqui eu tenho que pagar o avião dele, depois eu tenho que pagar o aluguel do carro para ele pegar 4 horas de estrada. Muitas vezes o cara não ia. Tá? Então, se você contrata uma empresa, por exemplo, que não tem um funcionário para fazer a sua manutenção, você está enrolado. Por isso que você também precisa entender que não é só comprar. Você tem que comprar e saber se você vai ter manutenção daquilo ali. Tá? O custo de aquisição e o custo operacional é extremamente importante, e a utilização e disponibilidades estimadas também, para eu saber principalmente quantos equipamentos eu tenho que comprar. As principais considerações na seleção do equipamento são geologia do depósito, para saber como que vai estar funcionando o meu equipamento, meta de produção, vida útil do projeto, disponibilidade de capital, custo de operação, parâmetros geotécnicos, retorno de investimento e principalmente interferências com o meio ambiente, para eu saber tudo isso que eu estou fazendo. Eu conhecendo esses parâmetros, eu consigo selecionar melhor. Por exemplo, eu vou comprar um equipamento hoje, vou chutar um preço, 10 milhões, que ele tem uma depreciação de 1 milhão por ano. Tá?
a vida útil dele é de 8. Não faz sentido que eu acabei de falar. A vida útil dele é de 12. Tá? Mas a minha mina, ela tem uma vida útil da mina de 15. Isso quer dizer que o meu equipamento ele dura 12 anos e eu vou ter que comprar outro que depois vai ficar 3. Joguei dinheiro no lixo, né? Porque querendo ou não, eu vou ter que comprar um equipamento muito mais caro depois. E depois que eu comprar esse equipamento, eu vou ter que vender ele para fazer meu descomissionamento. E quando eu vender ele, eu vou vender mais barato. Não faz sentido eu comprar um equipamento que não dure o suficiente para minha empresa. Ah, minha vida útil é de 15 anos. Então comprar um que dure pelo menos 7,5, 8. Para que quando você comprar o outro, ele dure até o final da vida útil da mina. Eu acho melhor dessa forma. Não sei o que você acha, mas ficamos aqui para uma discussão. O que você acha sobre isso? Né? Outra coisa que a gente precisa ter é a compatibilização dos equipamentos em operação conjugada, que deve atender a outros fatores que irão afetar diretamente a eficiência da operação, como o número de passes que a gente tem que ter de carregamento para encher o equipamento de transporte. Considera-se o número ideal de 3 a 5 passes, ou seja, 1, 2, 3, ok, 4, ok, 5, ok, 6 já não é mais ok, porque você está gastando tempo demais. Tá? Ou seja, se eu enchi meu caminhão com 2 passes, o match não está ok, não deu match. Por quê? Porque se ele faz 2, isso quer dizer que ele está jogando muita carga de uma vez, muito peso de uma vez sobre o caminhão, e você pode quebrar o caminhão. Tá? Isso é ruim. Se eu estou fazendo em 6, isso quer dizer que eu estou perdendo muito tempo. Também não deu match. Sacou agora qual que é essa compatibilização dos equipamentos? Então aqui a gente tem, por exemplo, da Chauvel, né, com relação aos caminhões fora de estrada. E a gente vê aqui um equipamento que ele tem 7 metros cúbicos, né, de caçamba. Para colocar no caminhão de 40 toneladas, modelo 770, ele vai fazer de 3 a 5 passes. Ele pode trabalhar até aqui, até esse 775 mais ou menos, mas o ideal é que ele trabalhe só até o 773. Assim como eu tenho a 6060 FS, né, que ela é de 34 metros cúbicos, que ela pode trabalhar no equipamento de até 200 toneladas, até próximo do 795, que é de 345, tá? E aí ele vai estar trabalhando entre 3 e 5 passes para carregar esse equipamento, tá ok? Então aí a gente sabe que aqui eles estão dando match. Se não for nesses parâmetros, eles não vão dar match. Assim como para equipamentos menores, né, com escavadeiras, a gente tem esse mesmo procedimento, tá? Sempre lembrando que a gente sempre tem que pensar no fator de enchimento, empolamento, força de ataque, de arranque das nossas conchas e tal, para poder chegar a essa seleção perfeita, beleza? Mas a gente sempre tem que estar pensando nisso aqui, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é a operação conjugada, que ela é a produção máxima possível do equipamento sem operação conjugada, que pode ser obtida pela análise da disponibilidade dos equipamentos, ou seja, se eu tenho uma escavadeira, lembra lá daquele caso que eu falei dos 200 caminhões que eu tinha que ter? Se isso faz com que eu tenha fila de caminhão, isso quer dizer que eu tenho uma disponibilidade muito grande de equipamento. Isso é ruim, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, uma escavadeira que ela fica meia hora parada esperando para carregar alguém, isso quer dizer que eu estou com o equipamento ali que ele está ocioso. Se eu desligo o equipamento é pior do que deixar ele ligado direto, tá? Porque ele gasta mais, né? No arranque ali ele vai gastar mais. Então eu estou gastando dinheiro à toa. Eu estou perdendo hora de pessoa e hora máquina, né? Isso é bem ruim. Tá? Então essa operação conjugada ela é distribuição binomial e é aplicável ao cálculo de dimensionamento das frotas dos equipamentos, onde ela está relacionada à probabilidade de eu ter exatamente N unidades disponíveis, tá? Isso vai ser multiplicado pela disponibilidade de uma unidade estar disponível, tá? Vezes a probabilidade de uma unidade não estar disponível, vezes a combinação dos itens tomados, sendo R em um dado tempo, para que eu consiga garantir que eu tenha a probabilidade de N unidades estarem disponíveis. Mas é basicamente o que eu falei para vocês. Eu não ter ninguém ocioso. É um equipamento sair, um caminhão sair, o outro já está chegando para fazer o carregamento. Então isso tudo tem que estar muito bem alinhado.
Beleza, pessoal? Então dessa forma a gente termina a nossa disciplina. A gente falou um monte de coisas diferentes sobre o nosso desenvolvimento de mina, tá certo? Então a gente viu, como a gente falou no início da aula, construção de estrada, construção de pilha de estéreo, barragem de rejeito, drenagem, fechamento de mina, dimensionamento de equipamento. Espero que esse tempo tenha sido valioso para vocês, que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento de mina. Espero que vocês tenham gostado da disciplina, né? E infelizmente todo carnaval tem seu fim, e assim a gente chega ao final de mais uma disciplina nesse caso agora, desenvolvimento de mina. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer os seus comentários lá no Moodle, tá bom? E a gente se vê em breve. Valeu, pessoal. Até mais. Fui.